Cumprimentamos os irmãos e a todos que nos acompanham nesta manhã, com a paz do Senhor Jesus. Nós estaremos dando início à Escola Bíblica Dominical com um clamor pelo sangue de Jesus. Nós convidamos aqueles que podem fechar os olhos para que possamos estar realizando essa oração, amém? Senhor nosso Deus e Pai adorado, nós clamamos pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus, te pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pedindo que esse sangue poderoso venha nos limpar nesta manhã, que o Senhor nos permita, Senhor, entrar na Tua presença, renovando a nossa fé, a nossa comunhão, que o Senhor possa estar nos dando um estudo maravilhoso, Senhor, nessa Escola Bíblica Dominical. Este é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor. É chegar em tua casa e dobrar os meus joelhos e clamar, receber o teu perdão pelo sangue de Jesus. Meu lugar mais alto é sempre aos pés da cruz. Maravilha é chegar em tua casa e dobrar os meus joelhos e clamar, receber o teu perdão pelo sangue de Jesus. Meu lugar mais alto é sempre aos pés da cruz. Logo sinto o Santo Espírito me tocar. Ele limpa o meu pecado, Ele não fala mal de mim. E se estou em lutas, tua palavra é assim. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem, porque é tua promessa. Cuida de quem te ama. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem, porque é tua promessa. Cuida de quem te ama. Sei, é difícil entender a razão, compreender, porque chegou mais uma luta em meu viver. Mas se penso em desistir, até parar de te servir, logo vem o teu amor me perseguir. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem, que é tua promessa. Cuida de quem te ama. Eu sei que todas as coisas contribuem para o bem, porque é tua promessa. Cuida de quem te ama. Cuida de quem te ama.
cuidar de quem te ama. Cuidar de quem te ama. Cuidar de quem te ama. Mesmo que no coração a intenção seja correta, ainda que no pensamento a coisa esteja certa, é preciso não deixar que uma só palavra ou atitude desmereça o que vale e atrapalha a quietude de quem cada dia busca ser melhor. Mesmo que no coração a intenção seja correta, ainda que no pensamento a coisa esteja certa, é preciso não deixar que uma só palavra ou atitude desmereça o que vale e atrapalha a quietude de quem cada dia busca ser melhor. Os olhos não enxergam lá dentro e a alma é um mistério profundo e só quem a criou conhece bem de perto, e por isso toda aparência pode ser doente e nem sempre o que se sente pode ser mostrado. É melhor que seja assim, coerente, que combine, pra que o amigo não confunda, não se engane, não me enxergue diferente do que realmente sou. Os olhos não enxergam lá dentro e a alma é um mistério profundo e só quem a criou conhece bem de perto, por isso toda aparência pode ser doente e nem sempre o que se sente pode ser mostrado. É melhor que seja assim, coerente, que combine, pra que o amigo não confunda, não se engane, não me enxergue diferente do que realmente sou. Os olhos não enxergam lá dentro. Gente que segue na vida fora
crente que ignora sua própria fé, dá um passo mais, depois vacila e já nem consegue mais saber o que quer. Gente que cresceu, mas é criança, crente que a esperança já perdeu. Diz que um dia creu, não sabe quando mais. Vive pecando e diz: a vida é assim. A vida não é assim. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então que o laço está posto agora, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão. Gente que põe pedra no caminho, crente, joio, espinho pra ferir. Alma tão carente e sem rumo, vai junto com a multidão e ainda sorri. Gente que permite o tempo em fuga, que se enruga e nunca fruto dá. Crente que o destino é seu remédio, mas no tédio provará o vale sem Deus. Gente que aparenta ser de dentro, crente que lá fora é desleal, que do mal também faz seu amigo e vive dizendo igual: a vida é assim. A vida não é assim. Ser crente é ter compromisso. Se você está brincando com isso, jamais viu a Deus. Precisa aprender então que o laço está posto agora, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, à espera da sua hora. Ó, busque o perdão, à espera da sua hora. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um momento maravilhoso na obra de Deus. É bom que se diga que estamos vivendo um momento de grande harmonia, de grande comunhão, e estamos a cada dia nos preparando para a volta gloriosa do Senhor Jesus. Nós vamos estudar hoje o tema da mensagem, é muito importante para nós. O tema é 6 coisas que aborrece o Senhor e a 7ª Deus abomina. Esse título, o tema dessa mensagem, está ligado ao texto de Provérbios, ao versículo no capítulo 6 de Provérbios. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente.
e o coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. E nós temos vivido uma experiência de corpo, de igreja, de uma maneira, Senhor, que temos a certeza que é o Teu Santo Espírito que traz essa unidade à Tua obra. A cada dia o Senhor tem aperfeiçoado os nossos corações, o Senhor tem nos moldado com a Tua sã doutrina e o Senhor tem nos levado a seguir firme e fortes rumo à eternidade que nos aguarda. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o tema da mensagem que está relacionado ao livro de Provérbios, que diz: as 6 coisas que aborrecem ao Senhor e a 7ª sua alma abomina. Nós vamos deixar, é claro, a 7ª por último, porque aborrecer o Senhor já é uma coisa que nós não devemos fazer. Aborrecer o Senhor já é uma coisa tão horrível. Agora imagine a 7ª, que o Senhor abomina. É mais do que aborrecer, o Senhor abomina. Nós vamos ler aqui no texto, a palavra diz em Provérbios 6,16, estas 6 coisas aborrece o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Vamos começar pelas 6 que aborrecem ao Senhor, e a primeira dela é olhos altivos. Diz aqui o texto, né? No versículo 17, olhos altivos. Olhos altivos, meus amados, é a soberba. Simplesmente é a soberba do homem. A Bíblia diz que a soberba, ela precede a queda. Quantos que são soberbos? E nós não estamos falando de... Né, às vezes a pessoa olha uma pessoa humilde, né? Nós não estamos falando de classe social. Nós temos que entender que há pessoas que têm uma classe social até mais baixa do que outras, mas não têm humildade, E nós estamos vendo aqui algo que aborrece o Senhor, que é a soberba, são os olhos altivos, né? O orgulho, que indica um espírito autossuficiente, né? Ele sempre olha as pessoas assim, de cima para baixo, e sempre acha que sabe tudo. Esse tipo de pessoa, né, soberba, esse tipo de pessoa orgulhosa, engana bastante. E nós vemos aqui que essas pessoas com esse espírito de autossuficiência, eles não dependem do Senhor. E normalmente, está muito ligado, tem um coração idólatra. E a Bíblia diz que o Senhor resiste aos soberbos. O Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Então, meus amados, é muito simples, tá? É uma aula simples, mas que serve de grande ensino, porque nós temos vivido um momento tão maravilhoso, né? Dá para a gente ministrar uma aula dessa aqui, que são palavras até duras, de uma maneira até leve, porque nós temos glorificado o Senhor pelo momento que temos vivido. Só que nós temos que estar sempre em vigilância, porque nós estamos vivendo, né, o último período da igreja aqui na Terra, esse período de trevas, né? E nós sabemos que na igreja sempre vai haver o joio e o trigo. E nós entendemos aqui que a primeira coisa que aborrece o Senhor são os olhos altivos. Então, pessoas soberbas aborrecem o Senhor porque elas acham, estão sempre... Normalmente são pessoas que duvidam da doutrina, são pessoas que têm pouca fé e às vezes nem fé têm, e são muito ligados a uma estrutura religiosa, são religiosos. Vão à igreja, frequentam a igreja, trabalham na igreja, até pregam na igreja, mas são autossuficientes. Eles não gostam, né, de ser apacentados, apacentam-se a si mesmos e toda hora estão em um lugar, né? Porque esse tipo de pessoa
como está escrito lá na carta de Judas, eles são como nuvens sem água, eles são levados como ventos, para lá e para cá. Então a nuvem ela é muito inconstante, você olha a nuvem uma hora, ela está de uma forma, você olha daqui a alguns minutos ela já está de outra. É esse tipo de crente aqui soberbo, porque ele vai procurar um lugar que se encaixe a soberba dele e a idolatria dele. A idolatria, ele sempre vai colocar algo acima do Senhor e ele não acha que não vai precisar do Senhor nunca e ele vai viver o evangelho dele. Se ele não encontrar nenhum lugar que se encaixe com as ideias dele, ele vai fazer o seu próprio evangelho. É isso que acontece. E aí, por isso que cresce tanto o número de desigrejados hoje em dia, eles fazem o seu próprio evangelho. A segunda coisa é a língua mentirosa. A Bíblia diz que o adversário é o pai da mentira. E o Senhor não tolera os que têm vivido com a mentira. Tudo que está de acordo com a língua mentirosa está em oposição a Deus. Então, meus amados, a nossa vigilância é para nunca estarmos mentindo, porque se acontecer a mentira, se a mentira fazer parte das nossas vidas, o nosso pai é outro. O pai da mentira, nós sabemos que é o adversário. E o nosso pai é o Pai eterno, é o Senhor dos senhores. E por isso nós queremos andar com a verdade, os lombos cingidos, né? Na verdade, nós carregamos algo que incomoda, porque a verdade é um peso para se carregar. A mentira não, a mentira, se você mentir, a mentira é leve, você leva ela e vai mentindo aí, né? Liga uma câmera, sai mentindo, e isso é algo terrível. Então é leve, não tem cobrança, não tem pressão. Agora, quando você carrega uma verdade, você carrega um peso, e aí nós sabemos a luta que é. Mas vale a pena, porque é a verdade que liberta, e é a verdade que nos levará à eternidade, porque o Senhor diz lá em João, no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus, meus amados, que possamos sempre viver em verdade, porque a mentira aborrece o Senhor. Quantas pessoas, né, vivem vidas religiosas que estão mentindo, né? Estão cantando, mas estão mentindo, estão pregando, mas estão mentindo, estão na igreja, mas estão mentindo. Isso nós não queremos para nós. A Bíblia, o Senhor, quando chama de hipócritas esses religiosos, né, a palavra hipócrita, né, no original do grego, ela vem do ator, né? São pessoas que estão na igreja atuando, são atores, são atores. Então essa palavra é muito para nós aprendermos, porque é uma palavra, porque a Bíblia diz que o pai corrige o filho que ama. Se o crente não gosta de ser corrigido, é porque ele é um bastardo, ele não tem um pai, ele não é filho ainda, né? E dificilmente vai ser, porque isso entra muito com os olhos altivos do soberbo, ele nunca quer correção. Se corrigir, né, muitas vezes ele acaba se desviando do caminho. Então, meus amados, essa é a nossa bênção, nós andarmos na verdade e não ficar atuando com uma hipocrisia. A vida passa tão rápido, nós estamos vivendo esse período profético da igreja, nós não podemos ficar vivendo uma vida de aparência, preocupados com cargos na igreja ou esse tipo de coisa. Nós temos, na verdade, que agradar o Senhor, e nós vamos sempre agradar o Senhor com a verdade. O texto segue dizendo no versículo 17 que além dos olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Derramar sangue é destruir a vida. Se você vê sangue no chão, você já pensa logo em morte, né? Às vezes se você vê um acidente ou na televisão, ou às vezes um acidente, mesmo você passando pela rua e vê sangue derramado no chão, você já logo identifica ali que, né, provavelmente há uma morte ali, e derramar sangue é destruir a vida. E mãos que derramam sangue inocente aborrecem o Senhor também. Mãos que derramam sangue inocente. Quem são os inocentes? Inocentes são aqueles que foram justificados pelo Senhor Jesus, que foram justificados pelo sangue de Jesus. Então aqueles, meus amados, olha só, aqueles que provocam a morte espiritual daqueles que foram justificados pelo sangue de Jesus. Eles estão agindo com quem derrama sangue inocente. Isto é, como um assassino. Eles estão matando vidas espirituais. São assassinos espirituais. E são
né, pessoas que aborrecem o Senhor, acham que estão agradando o Senhor, mas aborrecem o Senhor. Eu, né, observo muito como está cheio dessas pessoas nas redes sociais. A rede social, ela pode ajudar em algum sentido de evangelizar, se soubermos usar bem, né, esse meio é uma bênção, mas ela deu voz a muitos desigrejados, aqueles que têm olhos altivos, que são soberbos, que não gostam de correção, que mentem. Você vai ver que uma coisa está ligada na outra, porque todas aborrecem o Senhor. O soberbo, geralmente, ele é esse que, né, ele debanda para viver a idolatria dele, porque ele é idólatra, ele é soberbo, ele resiste, aí depois ele vive na mentira, ele derrama sangue inocente. Então, há hoje grupos enormes de pessoas que vivem trabalhando para tirar as pessoas da igreja. O Senhor nos chamou para colocar as pessoas dentro da igreja. A Bíblia valoriza demais a igreja. O Senhor fundou a igreja, meus amados. Quando Ele ressuscita, quando Ele morre na cruz e ressuscita, Ele funda a igreja. E nós glorificamos o Senhor porque nós estamos hoje vivendo num corpo bem ajustado. Louvado seja o nome do nosso Deus. Mas há aqueles que derramam sangue inocente, aqueles que estão provocando a morte espiritual de muitos. Provocam a morte, estão pregando contra a sã doutrina, contra a palavra do Senhor, não conhecem nada de Bíblia e pregam contra a palavra do Senhor. Isso é algo horrível, são assassinos espirituais que matam as pessoas que estão vivendo uma vida com Deus, que foram remidas, foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Essas pessoas aborrecem o Senhor, você pode ter certeza. Isso é muito fácil, meus amados, não precisa nem de revelação para você entender isso. A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Você olha alguém na internet que está o tempo todo falando mal de igreja, falando mal das pessoas, falando mal dos crentes, atacando pastores, atacando servos de Deus, atacando a todos. Esse tipo de pessoa está aborrecendo o Senhor. Nós não temos tempo a perder com isso. Nós temos simplesmente que vigiar para mantermos a nossa posição. Então são mãos que derramam sangue inocente, estão derramando sangue inocente, os inocentes que servem ao Senhor, que são servos do Senhor, são ovelhas do Senhor, e há esses que estão aí. Principalmente hoje, eles estão em todos os lugares, mas principalmente nas redes sociais, provocando a morte espiritual de muitos que foram justificados pelo sangue de Jesus. A maioria saiu brigado de alguma igreja, foi para outra, brigou lá, aí vai para outra, brigou também, vai para ninguém. Não quer, eles não querem vida com Deus, eles não querem ser apacentados. São soberbos, olhos altivos. E aí vão para a internet, ficam em casa derramando sangue inocente, querendo tirar as pessoas da presença do Senhor. E, infelizmente, isso tem acontecido. O texto segue dizendo, no versículo 18 agora, e o coração que maquina pensamentos viciosos. Olha só, existem pensamentos que dominam a mente de muitas pessoas. E geralmente são pensamentos carnais e cheios de malícia. As pessoas, elas acabam se tornando escravas dos seus próprios pensamentos. Elas não conseguem se libertar disso e não cedem espaço para o Espírito do Senhor, o Espírito Santo operar na vida delas. O problema maior desta situação é que esses pensamentos descem ao coração e passam a dominar a vida da pessoa. Então começa com os pensamentos e depois os atos começam a acontecer e começam a dominar a vida daquelas pessoas. São pessoas realmente que estão com a mente doentes, né? Há um louvor, né, que nós cantamos que coerência, né? Os olhos não enxergam lá dentro, né? Porque só o Senhor conhece a alma do homem e muitos estão com a alma doentes, né? Com a alma doente, porque estão com a mente doente. Então, é um coração que maquina pensamentos viciosos. Isso aborrece o Senhor. Isso é terrível, aborrece o nosso Deus. Então hoje o inimigo ele ataca muito a mente das pessoas, por isso que a palavra diz para nós colocarmos o capacete da salvação, porque ele guarda a nossa mente, ele guarda os nossos ouvidos do mal, e as pessoas começam a pensar mal, estão doentes. E nós falamos isso quando nós não tínhamos nem templo ainda para pregar. A igreja quando começou, né, numa sala de um apartamento, nós já falávamos isso, o Senhor já havia nos revelado que hoje em dia o inimigo não precisa nem tirar a pessoa de dentro da igreja. Se ele dominar a mente dela, deixar a mente dela doente, dominar os pensamentos dela, ela pode ficar na igreja o tempo que ela quiser. Isso já, o inimigo, ele já dominou a mente daquela pessoa, ele está satisfeito.
Então, meus amados, nós temos que vigiar em relação à nossa mente, os pensamentos, e pedir que o Senhor venha abençoar os nossos pensamentos, que sejam pensamentos de bem, que sejam, né, que nós possamos ter a mente de Cristo, pensar as coisas que vêm do alto, né, olhar para as coisas que vêm do alto. Essa é a nossa bênção, essa é a nossa vitória. E a palavra diz também, né, na sequência, no versículo 18, os pés que se apressam a correr para o mal. Então a prática do mal, olha só como aborrece o Senhor. A prática do mal, ela se torna um hábito para muitos. A pessoa começa realmente, corre para cá, corre para lá, vai na casa de um, vai na casa de outro, liga para um, manda mensagem para outro, e ela começa a fazer mal, fazer mal. São pessoas que fazem o mal o tempo todo, são pessoas que a essência deles são ruins. Para eles, né, para esse tipo de pessoa, o mal é coisa normal, é comum. E todo mundo vê isso, Eles só se sentem bem quando praticam o mal. E os pensamentos e obras más foram a causa do juízo de Deus através do dilúvio, nos dias de Noé, vocês lembram disso. E nós estamos vivendo hoje, o Senhor Jesus falou que o momento do arrebatamento, que antecederia o arrebatamento, seriam como os dias de Noé. Então são pessoas que se apressam para fazer o mal, pessoas que gostam mesmo de ser más. Nós temos tanta maldade hoje, meus amados. Olha como está esse mundo, como as pessoas têm pressa para fazer o mal, são políticos, são pessoas que eram para ser autoridades e fazer o bem e fazem o mal, são pessoas que fazem a família. Quantas pessoas se apressam para fazer o mal, quantas notícias horríveis que não convém nem a gente comentar aqui, que acontece dentro dos lares, das famílias hoje em dia. Então são pessoas que realmente gostam de fazer o mal, isso aborrece o Senhor, eles se apressam, né, a correr para o mal, eles gostam do mal, a verdade é essa. Mas nós, né, queremos a bênção e o bem que o Senhor tem nos dado a cada dia. E a sexta coisa e última que o Senhor aborrece ao Senhor, é a testemunha falsa que profere mentiras. A falsa testemunha, ela é verdadeiramente um emissário do inimigo. A falsa testemunha, ela é um emissário do inimigo, pois ela distorce a verdade, ela torce a verdade e a justiça, ela expõe a condenação muitas vidas inocentes. Jesus sofreu com as falsas testemunhas no seu julgamento. A palavra deixa bem claro isso. Meus amados, falsa testemunha que profere mentiras, isso aborrece demais o Senhor, tá? Isso é uma coisa que tem acontecido muito também. Há pessoas que são assim e nós queremos, né, vigiar para que possamos viver uma vida em retidão, que venha agradar o Senhor, não aborrecer o Senhor. Então olha só, quantas pessoas que aborrecem o Senhor, olhos altivos, pessoas soberbas, que não tem nada a ver com classe social, são soberbas, acham que são melhores do que todos, acham que estão acima da própria doutrina do Senhor. Há um salmo na palavra do Senhor que diz que o Senhor colocou a palavra dele acima do seu próprio nome. Nem o Senhor coloca a doutrina dele acima dele. E esses aqui vêm contestar. Não, a doutrina. São contestados. São olhos altivos, soberbos, aborrece o Senhor. Tem um coração idólatra, porque eles não dependem do Senhor. Eles fazem o que eles querem. Tem a língua mentirosa, mentem a todo momento, e o pai deles é o pai da mentira. Nós não queremos viver na mentira, nós vamos carregar o peso da verdade até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que derramam sangue inocente, nós falamos, estão nas redes sociais, principalmente hoje, derramando sangue inocente, matando muitas vidas espirituais, são assassinos espirituais. Coração que maquina pensamentos viciosos, pensamentos são más. Pés que se apressam a correr para o mal, gostam de fazer o mal. O noticiário está aí todo dia para a gente ver e tirar a prova disso. E testemunha falsa que profere mentiras. São as 6 coisas que aborrecem ao Senhor. É uma falsa testemunha, distorcem a verdade, pegam texto sem contexto, aquela coisa toda. E isso é a pior coisa que tem, porque a pior mentira que existe é aquela que se parece com a verdade. E agora, meus amados, para encerrar, a 7ª coisa que a alma do Senhor abomina. Aí já não... Se aborrecer já é um mau negócio, você imagina, o Senhor fez questão de separar aqui e dizer que ele abomina o que semeia contenda entre irmãos. Muitas vezes acontece, isso é normal, 2 pessoas estão
passando por uma dificuldade de relacionamento, seja um casal, ou seja até irmãos na igreja, estão se desentendendo, né? Às vezes brigando. Aí Deus olha para essa situação e o seu espírito se entristece. Mas a pessoa que alimenta e instiga a contenda, semeando discórdia entre os irmãos, esta será abominável ao Senhor. Abominável ao Senhor, hein? Olha só, meus amados, é muito fácil ficar amor, amor, amor. Nós temos que viver os atos, a igreja de atos, tá? Nós temos que, na verdade, meus amados, não cobrar amor, nós temos que amar, essa é a verdade, porque a palavra de Deus é muito séria. Então as pessoas que ficam falando muitas vezes de amor e criando contendas, são pessoas que são abomináveis ao Senhor. E muitas delas, né, estão criando contendas e trazendo dificuldades. Onde elas vão, elas criam contenda. Onde elas vão? Está numa igreja, cria contenda. Se arrumar um emprego ali para essa pessoa, ela vai arrumar contenda ali. Se colocar ela dentro do lar, ela arruma contenda com o marido, ele arruma contenda com a esposa, arruma contenda com os filhos, é contenda toda hora dentro de casa. Aí vai para o trabalho, é contenda, arruma confusão. Tá no trânsito, arruma confusão, briga no trânsito. Aí tá na igreja, cria contenda. Você viu aquela situação ali? Sempre, e são sutis, viu? São sutis. Meus amados, nós estamos falando aqui a pura realidade, é a palavra de Deus. A sétima coisa que abomina o Senhor é aquele que semeia contenda entre irmãos. Está deixando bem claro que isso é um texto para a igreja, isso é um texto para o crente. Existe esse tipo de pessoa e esse tipo de pessoa abomina o Senhor. E nós não vamos ser esse tipo de pessoa, nós queremos o bem do corpo de Cristo, nós queremos um corpo saudável e nós lutamos para ter um corpo saudável, uma igreja saudável. Louvado seja o nome do Senhor. Abominar, você vai olhar no dicionário, abominar significa sentir horror. Deus tem horror dessas pessoas. Abominar também significa detestar. Imagina você ser detestado por Deus. Imagine, porque, meus amados, Deus é amor, Deus amou o mundo, mas Deus é juízo também. Deus é justiça, é juízo. Nós não podemos esquecer disso também não. Nós vimos muitas vezes quando o Senhor entrou com juízo, tá? Inclusive no Novo Testamento, você vê Ananias e Zafira no início da igreja, né? O Senhor ali ceifou os dois ali, porque, né, a gente sabe a dificuldade que eles estavam trazendo para a obra desde o início da obra. Principalmente quando a obra está no início, o Senhor entra realmente com juízo, com esse tipo de pessoa, e sempre vai entrar também. Porque, meus amados, isso aqui, abominar, é uma coisa horrorosa. O Senhor tem horror. Ele detesta alguém ou alguma coisa que traz esse tipo de contenda. Deus sabe dos efeitos terríveis causados por aquele que tem um espírito faccioso. É faccioso. Nenhum reino sobrevive estando dividido. Nenhuma obra prospera se existir dentro dela o partidarismo, nem mesmo a obra do Senhor. Então, são essas pessoas com espírito faccioso, o Senhor abomina. O Senhor abomina quem cria contenda entre irmãos. E nós observamos as dificuldades enfrentadas por Israel quando se tornou um reino dividido. Ali o reino se tornou dividido nos dias de Roboão. Então, meus amados, o que semeia contenda entre irmãos é o pior de todos. Eu vou repetir. O que semeia contenda entre irmãos é o pior de todos. Aí nós temos que ficar longe dessa turma. O que semeia contenda entre irmãos é o pior de todos, porque ele está indo de encontro a uma das doutrinas mais importantes e fundamentais da obra do Espírito, que é a doutrina de corpo. Nós vivemos um corpo bem saudável. Louvado seja Deus. A igreja é o corpo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo. Se a igreja é o corpo, nós vamos cuidar desse corpo. Essas pessoas que criam contenda entre irmãos, né, normalmente, uma hora, eles acabam, né, desistindo, porque o Espírito Santo, a Bíblia deixa bem clara, meus amados, que o ímpio não prevalece na congregação do justo. Ele não continua. Ele pode até ficar ali por um período, mas ele não continua, porque é bíblico. O ímpio não permanece na congregação dos justos. Não consegue. Ele começa a criar contenda, o Espírito Santo vem e define. E ele sabe que é o Espírito Santo que tirou ele de lá. Isso é uma bênção para nós. Porque, meus amados, esse tipo de pessoa que cria contenda são pessoas doentes.
Sinceramente, são pessoas doentes, são pessoas que têm problemas na família, criam contendas dentro de casa, contendas no trabalho, em todo lugar, e querem criar na igreja também. Essas pessoas existem. E elas são doentes porque isso é comprovado. A pessoa, quando ela começa a bater no próprio corpo, se cortar, ela está doente, não é? Na medicina, isso é uma doença. E a igreja é o corpo. Se a pessoa começar a bater no corpo, falar mal do próprio corpo, da própria igreja, é uma pessoa doente. Glória a Deus, meus amados, que nós temos vivido um momento tão maravilhoso hoje na obra, hein? Que bênção que o Senhor tem nos dado nessa última hora. Mas nem por isso nós vamos deixar de estudar a palavra de Deus e ficarmos atentos. Porque nós queremos a bênção do Senhor e não queremos perder a bênção do Senhor por nada. Nós não queremos perder a nossa salvação. Então, meus amados, essa é a nossa vitória. O segredo da vitória é a união. E esse tipo de pessoa que cria contenda, Deus abomina, Deus detesta, Deus abomina. Né? É uma coisa horrorosa para Deus isso. E nós não queremos isso. Esse tipo de pessoa aborrece, tem os olhos altivos, tem a língua mentirosa, maquinam o mal, semeiam contenda entre irmãos. E na obra do Senhor, né, o ímpio não prevalece, né, não permanece na obra do Senhor. Há um texto lá em 1 João, nas cartas de João, 1 João no capítulo 2, no versículo 19, diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Olha só, meus amados, é isso, nós estamos vivendo uma bênção, porque nós estamos vivendo em harmonia, nós amamos, a Bíblia diz suportando uns aos outros, nós somos diferentes, temos culturas diferentes, mas o Espírito Santo nos une. O segredo da vitória da igreja é a união, o segredo da vitória da igreja é a comunhão, o segredo da vitória da igreja é o entendimento de corpo. Sem ele, nada pode ser feito, e por isso que as religiões estão aos trapos, os religiosos estão aos trapos, largados, porque se dividiram, perderam a noção de corpo. Jesus disse que nem mesmo o inimigo admite divisão em seu reino. Por que então que nós, servos do Senhor, vamos aceitar esse tipo de coisa no nosso meio? Nós não vamos aceitar, nós vamos lutar contra isso, e o Espírito Santo vai sempre definir, vai sempre nos dar a vitória contra esse tipo de povo, contra esse tipo de gente, de crente ruim, de gente ruim, que está sempre querendo aborrecer ao Senhor, está sempre querendo criar contenda entre os irmãos. Onde você vai na casa do irmão, está ali, está em qualquer lugar, está falando mal de alguém, Meus amados, a nossa bênção é fazer a obra do Senhor. Nós temos nos alegrado falando do amor de Cristo em cada culto. Louvado seja Deus. Porque então nós vamos aceitar esse tipo de coisa? Nós não vamos aceitar. Porque vamos nos render à contenda e ao desentendimento se estamos defendendo o interesse do Senhor e o estabelecimento do seu reino. Meus amados, a bênção está lá, Salmo 133. Claramente, o caminho que conduz à vitória e à vida eterna está escrito lá. Porque no Salmo 133, o Senhor, ele fala da bênção da comunhão que nós temos vivido na obra do Senhor. O Senhor tem nos dado essa vitória. No Salmo 133, faço questão de ler para os irmãos aqui, estou abrindo aqui. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quem luta contra isso está aborrecendo o Senhor e está abominando o Senhor. O Senhor detesta, o Senhor tem horror disso. Nós vamos lutar por essa boa comunhão sempre. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Sabe por que o Senhor tem abençoado tanto essa obra? Essa obra não para de crescer, o Senhor não para de prosperar essa obra, o Senhor não para de salvar. O Senhor tem feito isso porque, meus amados, nós temos dado lugar para Ele falar. Ele é o governo dessa igreja, e Ele, meus amados, tem nos dado uma comunhão maravilhosa, e nós estamos firmes e fortes, vivendo em comunhão. Louvado seja Deus, e que ninguém venha quebrar essa comunhão. Essa é a nossa oração,
que ninguém venha criar contendas em nosso meio, porque louvado seja Deus, nós não queremos aborrecer o Senhor. Deixa essas pessoas aí, por aí, aborrecendo o Senhor, criando contenda. Nós queremos a bênção, porque esse tipo de pessoa é pessoa ruim, é pessoa que se apressa para fazer o mal, gosta de mentira, gosta de falsa testemunha, profere mentiras e testemunha falsa, são soberbas, não querem ouvir o Senhor, tem língua mentirosa, estão criando contendas no trabalho. Põe elas em qualquer emprego, briga lá no trabalho, põe elas dentro de casa, briga com os filhos, briga com a esposa, briga com o marido, briga com todo mundo. E aí brigam e brigam ali, vão visitar a casa de alguém, briga na visita. E são assim, é esse tipo de pessoa, meus amados, é esse tipo de pessoa. Estão na internet arrumando contendas. Se estão dentro da igreja, querem arrumar contendas, mas isso o Senhor abomina, e o ímpio não permanece na congregação dos justos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, e nós glorificamos o Senhor e cantamos agora essa união, porque nós somos um, somos o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia.
Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Nós vamos agora orar para o encerramento da Escola Bíblica Dominical, glorificando, exaltando o nome do nosso Deus, porque nós somos o corpo de Cristo e temos vivido uma comunhão maravilhosa. Essa comunhão tem nos dado vida, essa comunhão com o Senhor, a igreja, entre nós, irmãos, é algo maravilhoso. Chorando com os que choram, alegrando com os que se alegram. Essa é a igreja do Senhor. Senhor nosso Deus, exaltamos o teu santo nome pela doutrina que o Senhor tem nos ensinado, essa doutrina de corpo, que nós, Senhor, seguimos firmes e fortes, convictos naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. A nossa fé, ela continua inabalável, porque, Senhor, a nossa fé não está em homens, em placas ou religiões. A nossa fé, Senhor, está no Senhor, Pai. O firme fundamento, Jesus. Glória a Deus. Nós te glorificamos, Senhor, pela bênção da comunhão que temos vivido. Que o Senhor sempre guarde, Senhor, os teus servos, cada um de nós, para que possamos sempre viver em harmonia e o teu bom Espírito venha governar as nossas mentes e nossos corações. Louvado seja o teu nome. Que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável do nosso Deus e as eternas consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.